spoilers desse mês com certeza foram bombásticos, com novidades que eu nem imaginava que poderiam acontecer nessa altura do campeonato, como por exemplo, uma nova volume do Rei Leônidas ou uma variação dela. Mas então, o que você acha de falarmos logo dos spoilers do capítulo 81 de Shumatsu no Valkyrie? Mas para quem talvez precise dessa informação, que vai acabar sendo importante nesse capítulo, lá no capítulo passado, nós vimos o Apollo encurtar a área de batalha dele e do seu oponente para 2 linhas que ficam ao seu lado de mais ou menos 2 metros de largura, para poder agradar o público nas arquibancadas que estavam assistindo a batalha, para que eles parem de criticar o Apollo. Porém agora nesse início de capítulo, nós vemos algo um pouquinho mais diferente do que antes, onde eles explicam o motivo da frase que o Leônidas disse há um tempinho atrás: "Não fique na frente de Esparta", que era um ditado para expressar toda a força espartana, mencionando não somente a batalha que todos nós já estamos cansados de dizer dos 300 nas Termópilas, mas também outra batalha menos conhecida que até mesmo eu não fazia ideia sobre ela, a Batalha da Plateias, onde foram exatamente 300.000 persas contra 10.000 espartanos e gregos, mostrando assim mais uma vez a tão enorme força que os espartanos se orgulham. E segundo reais fatos que eu pesquisei pessoalmente, durante essa Batalha da Plateias, quando analisamos os números, eram somente 43.000 persas que estavam com vida dessa batalha, enquanto somente 159 gregos morreram no combate. E mesmo que a quantidade de persas seja ainda maior, quando a gente compara a quantidade de mortos, com certeza é um número muito diferente, com uma grande vantagem para os gregos em questão de força. Mas voltando para o capítulo, tudo isso que eles mostraram já no começo foi para mostrar o orgulho dos espartanos e como eles gostam tanto de ser fortes, que no momento estava sendo esmagada, ridicularizada e pisoteada, tudo por causa do Apollo, que praticamente desafiou Leônidas no seu próprio campo de batalha, como se quisesse dar uma vantagem para ele nessa 9ª rodada do Ragnarok. E todos os outros espartanos que estavam assistindo lá na arena ficaram com muita raiva do que estavam vendo, porque isso era a maior humilhação para eles nesse momento que era tão importante para a humanidade, principalmente para todos eles. Mas a gente até que consegue entender por que eles estão assim tão irritados, porque até eu ficaria com muita raiva se eu estivesse lá querendo competir e a pessoa me dá uma vantagem praticamente por pena. Porém, ao contrário dos humanos, os deuses queriam saber exatamente o que é que o Apollo estava planejando ou pensando ao fazer aquilo, porque até o momento atual da batalha, desde o capítulo passado que eles estavam vendo, a única coisa que o Apollo fez foi desviar dos golpes do Leônidas e ir para o mais longe possível, usando aquele footwork que é normalmente usado principalmente para o boxing. Então, quando eles levam isso em consideração, o Apollo agora já estava num lugar muito mais curto e não vai ter para onde correr se ele realmente quiser manter a sua palavra, o que os deuses acham que ele vai manter com certeza. E até mesmo Ares, que diz não gostar do Apollo, estava parecendo bem preocupado com ele por causa dessa situação. Mas o Zeus, ao contrário, ele esperava que algo assim realmente já fosse acontecer por conta da personalidade do Apollo. Mas ainda assim, demonstra uma confiança no deus de que ele estava até bastante otimista com toda essa situação que estava acontecendo e que Apollo ainda assim pode ganhar a 9ª rodada. E na arena, o Apollo confirma toda essa fé de Zeus que estava colocando em cima dele e todas as expectativas das pessoas que estavam em sua volta. E até menciona no capítulo que ele muda para o seu modo mais forte e emocionante, chamado Sol que Nunca Se Põe, o Sol da Meia-Noite, fazendo uma pose no meio da arena
brilhando exatamente como uma estrela lá no meio da arena. Mas aparentemente, essa nova forma que ele está se mostrando não parece ser um ataque novo, ou talvez uma transformação diferente dele, ou até mesmo de sua arma divina. Parece mais como se fosse só uma forma dele tentar se mostrar a mais para os deuses, ou tentando revelar que ele sim é muito mais forte do que o seu oponente. Mas ainda tem um fato bastante interessante sobre Apolo estar nessa forma específica. O próprio Hermes menciona que esse brilho do sol da meia-noite do Apolo não era visto desde a Gigantomáquia, que para você que talvez não lembre desse evento, é a batalha ou guerra que aconteceu durante o flashback do Hades, que agora por um milagre parece estar sendo bem mais útil do que foi para o próprio desenvolvimento do personagem do Hades, porque pelo menos eu não fazia ideia de que o Apolo também estava lá naquela guerra contra os gigantes. Para mim era só os 3 irmãos e o Ares, principalmente por conta que ele é o deus da guerra. E outra frase do Hermes que eu considero bastante importante nesse momento da batalha, ele diz que o Apolo tem a capacidade de transformar o apoio de seus aliados e o abuso dos seus oponentes como expectativas. E ele fala essa frase como se essas duas coisas estivessem ao mesmo tempo fazendo Apolo ficar mais forte a cada segundo. Mas no meu ponto de vista, eu acho que isso faz ele ficar um pouco mais fraco ou até mesmo não conseguindo batalhar direito por conta que ele vai toda hora ouvir a expectativa até mesmo dos humanos para mudar sua forma de batalha. Porém, entretanto, todavia, não eram só os espartanos que estavam com ódio do deus. A valquíria do rei Leônidas, Geirolu, também estava fervendo de raiva, e que ela também é do tipo que não sabe fazer nada quando está perdendo a paciência. Ela parece ter uma personalidade bem parecida com o do próprio Leônidas, onde ela também estava morrendo de raiva e que não aceita que o Apolo fique assim pisoteando em cima deles, dando assim meio que um efeito, onde ela e o humano acabam ficando juntos, multiplicando seu próprio poder, mas também multiplicando sua própria raiva, para que os dois fiquem ainda mais fortes. E a minha impressão dessa valquíria até agora, pela primeira vez que está tendo mais interações já no começo da batalha, é que ela pode ser uma das valquírias mais fortes que já apareceram até agora, mas ao mesmo tempo uma das mais agressivas. E o principal motivo de eu estar falando isso é porque enquanto ela estava sorrindo, falou que definitivamente vai matar o Apolo, quase que falando tudo que Leônidas estava pensando lá dentro, as mesmas energias e mesmas emoções das batalhas. E o outro motivo, que inclusive é o evento mais inesperado em todo o spoiler desse capítulo 81 de Shimatsu no Valkyrie, é por causa que o rei Leônidas agora está usando outra arma, porque sua Volund se transformou mais uma vez, algo bem parecido, como se fosse um martelo conectado por meio de uma corrente que vai até o outro lado com um mini escudo, ou até mesmo uma clava enorme bem parecida com a do próprio Hércules. E sinceramente, quando eles mencionaram que a arma do Leônidas iria se transformar, eu achei que era só naquela cena, onde era um escudo que se transformava quase que num ioiô, que vai para frente e para trás com lâminas. Mas isso aqui é algo completamente diferente, que pode também mudar totalmente o rumo que essa nona rodada vai caminhando daqui para frente, já que agora os dois têm uma arma que pode se transformar quase que livremente, de acordo com o que eles desejam. E por falar em desejo, eu tenho quase certeza que essa nova arma veio do desejo em comum da própria valquíria Geirolu e do humano rei Leônidas, por conta que ele se transformou na mesma hora em que eles começaram a pensar nessa nova ideia. E que também essa arma se parece bastante como se fosse o cajado dos 6 reinos do Buda, que muda de acordo com suas emoções, e não apareceu aqui direito se essa nova arma tem um nome diferente ou se realmente é uma transformação. Mas de qualquer jeito, ele tem uma pequena diferença com a arma do Buda, de que ele não muda de acordo com suas emoções sem a vontade dele, mas sim se transforma
de acordo com a necessidade do seu personagem. E a partir do momento que Leônidas pegou a sua arma, ele avançou sem nem pensar duas vezes, encurtando todo o caminho que o Apolo fez entre eles para que pudesse chegar o mais perto possível e usando o máximo de força nesse seu próximo ataque com aquela clava, que na minha opinião pode acabar sendo um dos golpes mais fortes, mais poderosos e mais pesados que qualquer humano no Ragnarok já fez até esse momento, exceto para mim o Lobo, porque com aquela clava enorme e toda a sua força bruta, o chão da arena, que estava totalmente normal, foi completamente destruído, principalmente o que estava em volta, quase como se fosse uma reação em cadeia. E outro pequeno detalhe que acaba provando a força desse ataque que ele estava fazendo, e que é o melhor de tudo, esse ataque tem um poder destrutivo tão alto e tão forte que até inclusive o todo-poderoso Zeus ficou preocupado com o Apolo, mas por sorte, o deus conseguiu desviar daquele ataque, mas ao mesmo tempo se aproximou o máximo que podia do Leônidas, o que parecia não ser normal para o deus, já que até o momento, como dito antes, ele esteve se esquivando e indo o mais longe possível. E diz logo depois que ele contra-atacou com um soco no estômago do Leônidas. E assim que o Apolo notou a presença daquela arma gigante que estava junto do Leônidas e que ela poderia ser uma grande ameaça para ele, resolveu então limitar os movimentos dos braços do Leônidas, usando os fios de Ártemis, para prender ele completamente com uma de suas mãos e até mesmo quase toda a parte superior do corpo do humano, para que ele não conseguisse usar aquela sua nova arma. E depois dele ficar naquela situação vergonhosa, praticamente preso no meio da arena, ele tenta usar o outro lado que conectava a corrente ao ataque, que não parecia ter muita utilidade na minha opinião, quase como se fosse desperdiçado ali no caminho. Mas o Apolo puxa seus fios de Ártemis mais uma vez do outro lado e Leônidas acaba perdendo seu equilíbrio e é atingido no rosto por outro dos golpes do Leônidas. E nos momentos depois, ele usa de novo os fios de Ártemis em seu próprio braço para que ele fique ainda mais forte e mais poderoso, acertando de novo o rosto do Leônidas e sua cabeça, que praticamente fez com que ele desmaiasse no meio da batalha quando seus olhos ficaram brancos. Mas que isso também é bastante interessante, porque me mostra outra utilidade que a arma do Apolo pode fazer agora. Além de virar outras armas diferentes, eu acho que ele pode acabar dando um power-up ou talvez buffando um pouquinho mais a força do Apolo, do mesmo jeito que falou nos spoilers que isso aconteceu aqui. O que me deixa até mais animada para ver o capítulo oficial 81, para ver se isso aqui realmente aconteceu, ou se mais uma vez, como lá atrás no capítulo do Bill, que disse que ele acabou recebendo power-up e a tradução estava meio errada. Mas enfim, voltando para o capítulo, enquanto o Leônidas estava lá desmaiado, ele ainda tinha confiança sobre sua vitória e também sobre a sua força, porque assim que ele recuperou a consciência, ele resolveu atacar mais uma vez. Só que agora tentando usar um pouquinho mais a sua criatividade de um jeito diferente. Ao invés de tentar soltar suas armas dos fios de Ártemis que estavam ao seu lado, ele tentou usar a sua própria cabeça como um ataque em cima do próprio Apolo. E assim que conseguiu dar uma cabeçada em cima do seu inimigo, quase como se fosse o Shiva contra o Raiden, pela quantidade de sangue que estava saindo do nariz do Apolo, eu acho que acabou quebrando. E eu tenho certeza que o Apolo, quando ver a situação que está agora, incluindo principalmente o seu rosto, por esse estado de choque que a gente percebeu, eu só imagino o estrago que vai acontecer daqui pra frente, ou se finalmente vamos ver uma pequena mudança de personalidade no Apolo que estivemos esperando durante todo esse tempo, do que ele só fingir que é bonzinho ou que tá fazendo tudo isso porque ele simplesmente quer se mostrar para os outros. Mas aqui ainda não é o fim da batalha, não, ainda não, muito menos o capítulo. Logo depois,
que o Apollo estava caindo para trás com aquele ataque, os fios de Ártemis foram para longe e se soltaram do Leônidas, provando que eles não funcionam sem que ele esteja consciente ou controlando os fios ele mesmo. E tentando desviar do próximo ataque enquanto estava caindo no chão, mesmo que não desse certo, o Leônidas atacou de uma só vez com aquela sua clava gigantesca em cima do Apollo, que saiu bastante sangue e deve ter dado bastante dano. E eu admito que esse capítulo aqui foi um dos mais emocionantes que a gente teve até o momento, desde a revelação do Apollo, e também o flashback do Leônidas, que foi horrível. E mais uma vez o capítulo está nos mostrando o quão equilibrado está essa batalha, dando vantagem tanto para um lado quanto para o outro no meio da batalha. Mas com certeza, se você considerar até o final desse capítulo, o Leônidas conseguiu sim um pouquinho mais de destaque quando falaram um pouco mais sobre Esparta lá no começo do capítulo, e no final ele conseguindo quase que esmagar totalmente o Apollo. E com esse capítulo podemos com certeza tirar toda a conclusão de que o Apollo sim é bem mais fraco que o Leônidas quando se fala em força bruta, mas também em resistência, vendo que ele não consegue aguentar a maioria dos ataques do Leônidas, ainda quando são somente do seu próprio corpo e não de sua arma. Mas vocês acham que isso aqui vai mudar um pouquinho mais quando chegar o oficial do capítulo 81? Eu acho que certas coisas vão ser modificadas, mas o principal, como a arma do Leônidas e também esses momentos dele praticamente esmagando o Apollo no chão, vão continuar completamente os mesmos. Deixe aqui nos comentários suas opiniões sobre isso, enquanto eu vou estar respondendo eles e também analisando cada um. E por último, um momento especial para os membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Lhamado, Charland Zero, Vianney Zutirra, Felipe Silva, WLV, Gustavo Rodrigues, Big Burger, Alexandre Félix, Neko Crazy, Darkness, Otávio Araújo, Yuri Pérez Ponti, JV Silva, Ratanael, Brendo Medeiros e Glitch TV.